galera, beleza? Bom, o assunto de hoje é hidrólise de sais. Mas para introduzir esse assunto eu vou contar uma pequena história, né? Alguns dias a minha piscina ela estava um pouquinho verde, né? Eu deixei sem ligar o motor, sem fazer nenhum tratamento. E aí, para promover a decantação da piscina, eu adicionei um floculante que é o sulfato de alumínio. Então, após a floculação, né, toda essa sujeira decantou, foi feita uma aspiração e a piscina voltou ao normal. Porém, ao medir o pH, né, foi constatado que o meio estava muito ácido. Portanto, foi colocada uma solução alcalinizante, carbonato de sódio. Percebe que eu não falei o nome de nenhum ácido, nenhuma base, e falei do meio ácido, meio básico? Por isso que ocorre a hidrólise de sais. Então a hidrólise de sais ela faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, sais em água sofrem dissociação iônica, tá? Então eu chamei o cátion de C+, e o ânion de A-, certo? Então aqui, quando você coloca o sal em água, eles se separam formando C+, e A-. Como exemplo, eu coloquei para vocês aqui o NaCl, Na+, e Cl-. Beleza? Bom, então a solução de um sal, ela nem sempre é neutra, ela pode ser ácida ou básica. Isso vai depender da força dos ácidos e bases, né, que geram esses íons em solução. Então, íons de ácidos e bases fracas sofrem hidrólise. Então, só um lembrete dos principais ácidos fortes e das principais bases fortes. Beleza? Bom, então vamos começar agora com cátion de base fraca. Então o cátion de base fraca ele vai sofrer hidrólise. Então quando você coloca um cátion de base fraca em água, vai ter a formação dessa base fraca e vai liberar H+ para o meio. Então o meio vai ter H+ livre e o meio vai ser ácido. Mas como é que isso acontece? Então esse cátion de base fraca, eu representei a água como H+ e o H-. Então o cátion de base fraca captura esse OH- e deixa o H+ livre em solução. Então ácidos e bases fortes, eles permanecem sempre ionizados e dissociados. Ácidos e bases fracos permanecem não dissociados e não ionizados, permanecem juntinhos, como aconteceu aqui. Então aqui eu tenho a formação de uma base fraca. Bom, agora falando do ânion, quando eu tenho um ânion de um ácido fraco, representei o ânion por A-, né? Então o ânion de ácido fraco em água vai formar este ácido fraco e o OH-, que caracteriza o meio básico. Como que isso acontece? O ânion do ácido fraco, de novo, representei a água de H+ e OH-. O ânion de ácido fraco captura este H+ do meio e libera o OH-. Tranquilo? Bom, como exemplo, coloquei aqui o ânion bicarbonato. O bicarbonato capturando H+ e liberando OH-. O bicarbonato é um produto muito famoso, muito utilizado no nosso dia a dia, principalmente o bicarbonato de sódio, certo? Bom, então uma regra prática para a gente guardar é a seguinte, quando o cátion, então aqui eu coloquei a regra prática, cátion da base e o ânion do ácido, beleza? Quando os dois são fortes, o meio fica neutro. Quando tem diferença de força, nós falamos o seguinte, que o mais forte prevalece. Então aqui, forte com fraco, então base forte e ácido fraco, o meio fica básico. Aqui, base fraca com ácido forte, o meio fica ácido. E quando os dois são fracos, para você saber o caráter do meio, é necessário que seja fornecido o Ka e o Kb. Então, quando o Ka é maior que o Kb, ou seja, o ácido é mais forte, meio ácido. Quando o Ka é igual ao Kb, o meio é neutro. E quando o Kb é maior que o Ka, o meio é básico. Certo? Bom, eu falei do bicarbonato de sódio, né? Ele tem diversas aplicações no nosso dia a dia. Na culinária, por exemplo, né? Para elevar o pH de molhos. Né? O bicarbonato de sódio ele é utilizado nas pastas de dente, né? Para deslocar o equilíbrio no sentido da remineralização dos dentes. Enfim, em diversos processos do nosso dia a dia. Tranquilo? Bom, o papel sulfite, os papéis em geral, né, antigamente eles tinham sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio, como foi o primeiro exemplo que eu dei, deixava o papel ácido. E por isso, devido a essa acidez, os papéis antigos amarelavam muito.
Por isso que hoje em dia os papéis são alcalinos, né? Os papéis alcalinos não sofrem esse processo de amarelamento como os papéis antigos. Né? Como exemplo, as folhas sulfite, né, que nós usamos aí. São papéis alcalinos, né, que não vão ficar tão amarelos com o tempo. Ok? Bom, se liga no exercício. Bom, então o exercício pergunta o seguinte, ó, qual dos seguintes sais produz uma solução com pH menor que 7? Então aqui, ó, qual que é a ideia? Promove a dissociação, então aqui eu vou ter Na+, mais Cl-. Então aqui, o sódio, ele vem de base forte e o cloreto de ácido forte. Então, forte com forte, nós teremos o meio neutro. Tranquilo? Beleza. Mesmo raciocínio agora, ó, NH4, NO3. Então, NH4, cátion do hidróxido de amônio, e o nitrato do ácido nítrico. O ácido nítrico é forte e o hidróxido de amônio é fraco. Portanto, prevalece o mais forte, meio é ácido. Vamos fazer os demais. Esse aqui foi o nosso exemplo, né? K+, mais 2K+, mais CO3, 2-. Então, aqui o meio é básico. Base forte e ácido fraco. Nitrato de potássio, K+, NO3-. Então, aqui é forte, igual aqui em cima. E aqui embaixo também é forte. Forte com forte, meio neutro. E o último é o sulfato de sódio, Na+, e o ânion sulfato, que vem do ácido sulfúrico. Então, aqui nós temos sódio, família 1A. Lembra que as bases da 1A são fortes. E o ânion sulfato do ácido sulfúrico também é forte. Portanto, teremos o meio neutro. Como o exercício pede pH menor que 7, ou seja, meio ácido, portanto, a resposta é letra B. Bom, então, esse exercício diz o seguinte, ó, o sal que em solução aquosa não produz efeitos sobre o papel de tornassol. Ou seja, ele não vai mudar a coloração do papel de tornassol, certo? Bom, só que aí a gente tem uma pequena imprecisão no exercício, que ele não fala se o papel ele vai ser o azul ou o vermelho. Por quê? O papel de tornassol ele fica azul em meio básico e fica vermelho em meio ácido. Tá? Então, se eu pegar um papel vermelho e mergulhar numa solução ácida, ele não vai mudar de cor. Então, pressupõe-se que o exercício deseja que você insira nas soluções um papel azul e um papel vermelho. Joia? Bom, então, primeira solução, sulfato de cobre, CuSO4. Então, é cobre 2+, mais SO4, 2-. Beleza? Então, aqui, base fraca com ácido forte. Prevalece o mais forte, o meio é ácido. Segunda solução, carbonato de sódio. Então, você vai ter 2Na+, mais CO3, 2-. Então, aqui a gente tem um ácido fraco. E o sódio é um cátion proveniente de base forte. Portanto, vou ter um meio básico. Aqui embaixo, NaCl, Na+, mais Cl-. O sódio é forte, como nós já vimos aqui em cima, e o cloreto do HCl também é forte. Portanto, o meio será neutro. Resposta, letra C.
Mas só para terminar, aqui a gente tem o acetato de sódio. Então, a gente tem o ânion acetato, que é proveniente de um ácido orgânico. Então, aqui é um ácido fraco. Mais o cátion sódio, que nós já vimos ali em cima, que é forte. Então, o acetato de sódio tem caráter básico. E o último é o cloreto de amônio, que nós já vimos, né? Então, a amônia vem de base fraca e o cloreto vem de ácido forte. O cloreto de amônio, então, ele é ácido. O cloreto de amônio é um sal presente nas pilhas. Quando as pilhas vazam, ocorre a corrosão dos materiais metálicos aí, né? Devido à reação deste ácido aí formado com os metais. Tranquilo? Então a resposta é a letra C.